Recentemente, uma amiga minha que sempre foi muito tímida, finalmente chegou no menino que ela acha bonito na escola e pediu o Instagram dele. Já faz alguns dias que ela tava dizendo que ia falar com ele, mas eu e outra amiga nossa nunca botamos fé. Mas quando ela foi e falou com ele, a gente ficou super empolgado, até mais que a própria amiga que chegou nele. Indo pra casa, eu reparei que eu fiquei extremamente feliz por ela no momento, mas no percurso de casa eu comecei a ficar meio mal, e logo após, muito pensativo sobre uma coisa. Por que eu fiquei tão feliz com algo que nem foi comigo? Segundo o dicionário, empatia se diz da capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela apreende e etc. Para falar disso, eu vou quebrar esse conceito em partes. Se identificar com outra pessoa. Sempre que a gente se identifica com a pessoa, provavelmente a gente enxerga na situação dela algo que já aconteceu, que acontece ou que a gente acredita que possa acontecer com a gente. Eu estava conversando com um amigo e há alguns anos ele perdeu a avó. Isso mais ou menos um ano depois do falecimento da avó de uma amiga dele. Quando a avó dessa amiga faleceu, ele foi um grande suporte para ela. E um ano depois, quando a avó dele faleceu, a primeira pessoa que ele pensou em ligar foi pra ela. Eu me considero uma pessoa muito empática e quando a gente se identifica com a situação de alguém e se enxerga naquilo, é muito mais fácil de compreender como a pessoa se sente, tendo em vista que a gente já passou por algo parecido. Eu, por exemplo, nunca passei por uma perda de alguém próximo e fiquei de luto, enquanto boa parte dos meus amigos já perdeu algum familiar ou amigo, então não sei como é essa sensação. Porém, eu nunca ter passado pela mesma situação não impede de que eu demonstre empatia com o próximo. Logo, o conceito de empatia tem que ser mais complexo do que isso. Isso nos leva à próxima definição: sentir o que a pessoa sente. Esses dias eu tava conversando com meu amigo Rafael e ele tava paranoico sobre o fato de várias pessoas ao redor dele dizerem que ele tinha traços de autismo, inclusive amigos autistas e neurodivergentes dele. E claro que eu falei pra ele que você pode ter algum traço autista ou de algum transtorno, mas não necessariamente possuir o transtorno. Mas insistente do jeito que ele é, ele pegou o manual de diagnóstico psicológico e começou a ler o que um psicólogo ou psiquiatra analisa pra diagnosticar alguém com autismo. Um dos critérios era o seguinte: eu não sei falar isso. Déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, da abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal e compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder interações sociais. Eu posso estar bem equivocado, mas pelo que eu entendi, isso pode ser definido como empatia. Ele me disse que se alguém compartilhar algum sentimento ou situação que desperte alguma emoção nele, ele vai reagir ao sentimento de forma condizente. Dando uma pesquisada rápida, eu li uma coisa bem interessante. Quando uma pessoa sofre um acidente e possui um ferimento grave, o cérebro dela ativa circuitos neurológicos que fazem com que ela sinta dor. Mas além de fazer com que ela sinta dor, alguns desses circuitos processam a experiência afetiva da dor. Ao ver uma pessoa que sofreu uma lesão desse tipo, o cérebro da pessoa que não tá machucada, ele não recebe a informação da dor de verdade, mas os circuitos da experiência afetiva da dor são ativados. Assim você meio que sente o sofrimento da pessoa sem sentir a dor de verdade. Nesse mesmo artigo, a autora diz que a depender do contexto, como por exemplo, se a pessoa que sofreu o acidente for alguém com um ladrão que estava tentando agredir alguém, ou então se é um machucado fictício, como no filme, o sentimento da pessoa que observa pode mudar. Recentemente eu vi Premonição 6 no cinema e pra quem não sabe, a Premonição é uma saga de filmes que ilustra como a morte funciona e como ela persegue as pessoas mesmo que elas consigam escapar até conseguir seu objetivo. Foi muito engraçado porque enquanto duas pessoas do nosso grupo estavam super agoniadas com as do filme, eu e uma amiga estávamos super empolgados com a história e tentando entender como cada pessoa iria de arrasto. Durante toda a saga dos filmes, eu me peguei pensando o como eu me conectava mais com alguns personagens do que outros e como eu me sentia com a morte de cada um. Então acho que isso é uma boa forma de ilustrar como essas experiências afetivas, elas variam de pessoa para pessoa. Entretanto, existem pessoas que dificilmente se identificam com a situação de outra pessoa, a não ser que aquilo aconteça com ela diretamente. Logo, se eu não me identifico com a pessoa e não me sinto como a pessoa sente, eu consigo ser empático mesmo assim? Saindo rapidamente desse questionamento para voltarmos nele depois, vamos para o último conceito: querer o que a pessoa quer. Antes de mais nada, eu gostaria de apontar que inveja e empatia são duas coisas bem diferentes, e por mais que não pareça, às vezes elas podem ser confundidas uma com a outra. Por mais que a empatia seja muitas das vezes associada com sentimentos negativos, como por exemplo a morte de alguém, é possível sentir empatia sobre coisas boas também. Por exemplo, quando um amigo conquista algo que desejava e queria muito, ao ficar feliz por esse amigo, você comete um ato de empatia. Quando alguém consegue algo, as pessoas elas podem reagir de diferentes formas com relação a isso. Por exemplo, se um amigo seu consegue uma vaga de emprego que ele queria
queria muito. É esperado que você fique feliz por ele, certo? Mas digamos que fosse uma vaga que ambos, você e ele, estavam concorrendo e queriam conquistar. Você expressaria essa felicidade com a mesma intensidade? Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não, outras dizem que depende. E a minha resposta para essa pergunta é bem interessante. Voltando naquele tópico lá do começo do vídeo, lembra onde eu disse que a minha amiga conseguiu pedir o Instagram do menino que ela gostava? Então, eu também gosto de alguém, e por diversos motivos, eu não cheguei nessa pessoa. Só um disclaimer, são pessoas diferentes, tá? Então, quando ela foi e conseguiu chegar nele, eu fiquei muito feliz e empolgado por ela, porque era um assunto recorrente entre o nosso grupinho de amigos nos últimos dias. O grupinho só tem 3 pessoas, mas enfim. Voltando pra casa, eu percebi o como eu fiquei extremamente feliz por ela no momento, mas ao mesmo tempo eu fiquei me questionando por que de estar me sentindo meio mal depois e pensativo sobre isso enquanto eu ia pra casa. Foi aí que eu me dei conta que enquanto eu comemorava o fato dela ter tomado a decisão de falar com o menino que gosta, eu estava projetando nela a felicidade que eu teria se eu tivesse tido a coragem de ter feito o que ela fez. E parando pra pensar, isso não é algo ruim, isso só evidencia os meus traços de empatia com as pessoas que eu me importo de verdade. Mas será que isso faz bem pra mim? Não é a primeira vez que eu me sinto dessa forma, e eu acho que viver pelos outros não é algo muito saudável não. Mas assim, isso não impede com que eu me sinta feliz pelos meus amigos e pelas realizações pessoais deles. Eu só acredito que muitas das vezes a gente vive demais pelos outros, a gente olha demais pra realização deles e a gente esquece que nós também temos sonhos, desejos, e eu sei que, como no meu caso, nem sempre nós podemos realizar eles por diversas razões. E eu sei que pra algumas pessoas é realmente chato pra caramba ver alguém conquistando algo que a gente quer, né? Mas sinceramente, eu acho que o mundo seria muito melhor se a gente ficasse genuinamente feliz com as conquistas de quem amamos, até porque, por mais que não pareça, todos nós conquistamos coisas em algum momento. E ter alguém feliz por você ao seu lado é uma das melhores coisas que você pode ter no mundo. Mas afinal, a empatia pode ser praticada e aprendida? Na minha humilde opinião, com certeza. Se educar emocionalmente é algo bem impossível, então para algumas pessoas buscar ser empata pode não ser fácil, mas não é algo impossível. E eu tenho certeza que quando você souber se colocar no lugar do outro, você vai compartilhar experiências e sentimentos incríveis e com certeza vai se tornar um ser humano incrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu sei que eu tô meio sumido, tá? Mas eu ainda amo muito esse projeto e eu quero ver ele dando certo, tá? Então se você gostou do vídeo, mete o dedo no like, se inscreve no canal porque tem bastante vídeo legal vindo por aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e me segue no Instagram pra ver um pouquinho mais de mim, se bem que eu acho que eu sou bem mais sem filtro aqui, mas enfim, se você quiser ver um outro pedaço da minha vida, me segue no Instagram, @john.adriel, que lá eu posto umas histórias de vez em quando, passo umas vergonhas e é isso. Eu sou só um garoto incomum na internet, eu vejo você na próxima e tchau.